O som dos próprios passos ecoava no corredor comprido da mansão como se a casa estivesse vazia há séculos. Cada batida do sapato italiano de Jorge Valença contra o mármore polido parecia confirmar uma verdade que ele vinha tentando negar havia 21 dias. Dinheiro nenhum, influência nenhuma, assinatura nenhuma, era capaz de comprar de volta aquilo que o destino decidia arrancar. Jorge era o tipo de homem que fazia prefeitos aguardarem em recepções e banqueiros baixarem a voz quando ele entrava numa sala. Um telefonema se podia erguer prédios, afundar concorrentes, mover a cidade inteira em silêncio obediente. Mas naquela noite, enquanto atravessava a ala principal da casa com a gravata solta, os olhos fundos e a barba por fazer, parecia menor do que a própria sombra. Havia cancelado uma reunião bilionária no meio da tarde sem dar explicações. Não conseguirá terminar uma frase. Não conseguirá respirar. Não conseguirá pensar em nada que não fosse o rosto da filha definhando devagar. A mansão permanecia impecável, como sempre. As esculturas de bronze continuavam no mesmo lugar. Os lustres franceses derramavam luz dourada sobre o piso sem encontrar um único grão de poeira. O ar-condicionado central mantinha a temperatura exata, matemática, indiferente. Tudo estava sob controle, exceto a única coisa que importava. O silêncio dali já não era silêncio de luxo. Era silêncio de hospital, de capela, de velório prolongado. Desde a morte de Helena, sua esposa, a casa perderá o calor humano e se transformará numa vitrine de dor contida. As flores desapareceram dos vasos. O piano na sala nunca mais foi aberto. E a pequena Laura, de apenas 4 anos, deixará de rir no mesmo dia em que viu a mãe ser levada para nunca mais voltar. 3 semanas. 21 dias exatos. Esse era o tempo desde a última refeição de verdade que Laura aceitara. Primeiro vieram as recusas delicadas, depois os choros silenciosos, depois a apatia, e por fim aquele estado assustador em que a criança parecia não pertencer mais ao próprio corpo. Ela não gritava, não fazia birra, não implorava. Apenas fechava a boca e se afastava do mundo como se tivesse tomado uma decisão impossível de contestar. Médicos foram chamados. Nutricionistas infantis, psicólogos, especialistas em luto, enfermeiras de plantão 24 horas. Todos entravam pela porta principal com suas credenciais caras, seus termos técnicos e suas promessas medidas. Todos saíam com o mesmo olhar frustrado, evitando encarar Jorge por muito tempo. Os relatórios eram sofisticados. Os resultados, nulos. Laura continuava emagrecendo. Continuava calada. Continuava olhando para um ponto fixo como se lá, naquele nada invisível, ainda pudesse ver a mãe. Jorge passou a mão no rosto e entrou na cozinha principal. O cômodo parecia uma sala de exposição, toda em aço escovado, vidro fumê e pedra clara. Nenhum cheiro de comida permanecia ali por mais de alguns minutos. Tudo era filtrado, esterilizado, organizado. Até a dor parecia precisar de permissão para permanecer naquele ambiente. Sobre a ilha central havia uma bandeja ainda intocada com o jantar especial que um chefe contratado preparara para Laura. Um creme leve, orgânico, sem lactose, fortificado, com a exata combinação de nutrientes calculada para uma criança em risco. A tigela estava ali havia quase 1 hora. Lisa. Perfeita. Intocada. Jorge apertou as bordas da bancada até os dedos embranquecerem. Quis atirar a bandeja contra a parede. Quis quebrar tudo. Quis ouvir algum som que fosse mais alto do que o próprio fracasso. Naquela manhã, o médico que coordenava o caso fora direto demais. Senhor Valença, sua filha está entrando numa zona perigosa. O corpo infantil resiste, mas não indefinidamente. Se ela continuar rejeitando alimento, vamos precisar intensificar medidas invasivas. Jorge odiara a expressão medidas invasivas. Soava limpa demais para descrever a brutalidade de prender uma criança frágil a tubos, sondas e aparelhos. O homem assentira como se estivesse discutindo a troca de um revestimento, mas seus olhos diziam o que a boca evitara pronunciar. Se nada mudasse, Laura poderia não resistir. Foi então que ouviu um som. Não era um alarme. Não era o bip seco dos equipamentos. Não era o arrastar apressado dos pés de uma enfermeira. Era algo mais baixo, quase tímido. Uma voz. Uma voz feminina cantando baixinho, como se embalasse alguém. Jorge franziu a testa. Naquela casa ninguém cantava desde Helena. Nenhum funcionário se atreveria a fazer isso. Havia regras. Havia protocolos. Havia o tipo de disciplina silenciosa que ele construíra em tudo ao seu redor. E no entanto a voz vinha dali, de algum ponto entre a copa e a cozinha de serviço, atravessando o ar com uma doçura inconveniente,
quase ofensiva diante da tragédia instalada na casa. Jorge deu 2 passos lentos, guiado por aquela melodia simples. A canção não era conhecida. Parecia improvisada, dessas que se inventam para acalmar criança febril, misturando poucas palavras, muito afeto e uma cadência repetida que consola mais pelo tom do que pelo sentido. Havia ternura demais naquilo. Havia intimidade demais. Ele virou a esquina do corredor estreito que dava acesso à copa menor e parou como se o corpo tivesse desaprendido a obedecer. Laura estava sentada em sua cadeirinha perto da janela, envolta pela luz dourada do fim de tarde que ainda restava entre as persianas. Tão magra que o coração de Jorge pareceu falhar por um segundo. As clavículas saltadas sob o pijama claro. Os braços finos demais. O cabelo escuro, antes cheio de vida, agora caindo pesado ao redor do rosto pequeno. E diante dela, ajoelhada no chão, estava uma moça de uniforme azul marinho simples, com o avental dobrado à cintura e as mangas puxadas até os cotovelos. Não era enfermeira. Não era terapeuta. Não era ninguém que Jorge reconhecesse das equipes caras que circulavam pela casa havia semanas. Era a nova faxineira. A moça contratada 3 dias antes pela governanta para cobrir a ausência de uma funcionária adoentada. Uma menina de rosto jovem, mãos vermelhas de produtos de limpeza e sapatos gastos demais para aquele piso. Mas não era isso que fazia Jorge prender a respiração. Era o fato de a menina estar segurando uma colher diante da boca de Laura. E a boca de Laura estava aberta. Por um instante, Jorge pensou que a visão fosse fruto do cansaço extremo. Piscou uma vez. Depois outra. A cena permaneceu ali, nítida, impossível, desafiando tudo que os últimos 21 dias haviam ensinado. A colher não era de prata. O prato não era do jogo importado. O que havia ali dentro não parecia o creme sofisticado do chefe nem a fórmula elaborada dos médicos. Era uma sopa simples, dourada, com cheiro de caldo caseiro, dessas que perfumam corredores inteiros e fazem lembrar casas menores, cozinhas vivas, panelas antigas. O aroma se espalhava pela copa com uma força mansa, como se abrisse passagem no meio do luto. A faxineira soprava a colher antes de oferecê-la à criança. E Laura aceitava. Não era uma aceitação automática, nem gulosa. Era algo mais delicado, mais grave. Como se a menina estivesse obedecendo a uma memória. Como se reconhecesse naquele cheiro, naquela voz ou naquela maneira de ser tratada alguma coisa que nenhum dos especialistas conseguirá alcançar. A moça sorria para ela com uma paciência que não parecia profissional, mas antiga. Uma paciência de quem sabia esperar o tempo de uma dor. Jorge permaneceu imóvel na sombra do corredor, sem coragem de interromper o que via. O peito subia e descia rápido. O sangue martelava nas têmporas. Aquilo não podia estar acontecendo. Não daquela forma. Não pelas mãos de alguém que limpava banheiros e polia vidros. Não com uma sopa improvisada vinda sabe-se lá de onde. E ainda assim, diante de seus olhos, a filha que recusará tudo por 3 semanas engolia uma colherada, depois outra, pequena, cautelosa, viva. A moça aproximou o prato do rosto da criança e falou num sussurro que Jorge não conseguiu ouvir inteiro. Captou apenas o final da frase, quando ela disse, com uma doçura que parecia vir de muito longe. Só mais uma, meu anjo. Essa aqui é a colher do segredo. Laura, pela primeira vez em dias, esboçou alguma coisa parecida com uma expressão. Não foi sorriso completo. Foi apenas um movimento nos olhos, um relaxar mínimo na testa, uma respiração menos pesada. Mas para Jorge pareceu um terremoto. Ele sentiu as pernas falharem e apoiou a mão na parede. Aquela criança estava voltando de algum lugar escuro demais. E quem a chamava de volta não era ele. Não eram os médicos. Não eram os remédios. Era a faxineira anônima ajoelhada no chão da própria casa, com uma sopa simples nas mãos e um mistério nos olhos. O cheiro do caldo atingiu Jorge em cheio então. Hortelã. Frango cozido lentamente. Um toque de alho dourado. E alguma outra nota indefinível que fez seu corpo inteiro enrijecer. Havia naquele aroma uma lembrança enterrada, quase violenta, uma memória que empurrou o ar para fora de seus pulmões. Porque ele conhecia aquele cheiro. Conhecia bem demais. Não sabia ainda de onde vinha a lembrança, nem porque ela lhe queimava o peito com tanta força, mas soube, com a precisão de um pressentimento, que ali havia mais do que uma coincidência. A faxineira ergueu os olhos num reflexo, pela primeira vez, percebeu a presença dele no corredor. O tempo pareceu parar. Ela congelou com a colher suspensa no ar. Laura virou o rosto devagar, acompanhando o olhar da moça, e então Jorge viu a própria filha fitá-lo com uma lucidez dolorosa,
como se quisesse defender aquele momento de qualquer ameaça. Nenhum dos três se moveu. O ar da casa pareceu mudar de peso. E Jorge, parado entre a incredulidade, o medo e uma esperança que doía mais do que o desespero, compreendeu que estava diante de alguma coisa que não cabia em laudos, protocolos ou contratos. Ele ainda não sabia quem aquela moça realmente era. Ainda não sabia por que Laura reagia àquela sopa como se ela escondesse uma chave invisível. Ainda não sabia que o segredo que a faxineira acabará de tocar com uma simples colher estava enterrado muito antes da morte de Helena. Mas estava prestes a descobrir. Para entender por que aquela cena era tão impossível, era preciso voltar algumas semanas, para o momento exato em que a luz havia desaparecido da casa Valença. Antes da tragédia, a mansão não era silenciosa. Era viva. Havia música tocando pela manhã, geralmente alguma melodia leve que Helena colocava enquanto caminhava pela cozinha preparando o café de Laura. Havia cheiro de pão quente, vozes ecoando pelos corredores e passos pequenos correndo pelo piso de mármore como se a casa fosse um parque de diversões particular. Helena tinha um talento raro, conseguia transformar riqueza em lar. Não importava quantos funcionários trabalhavam ali ou quantos contratos milionários Jorge assinava por semana. Quando Helena entrava num cômodo, tudo parecia humano de novo. Laura era o centro desse pequeno universo. Tinha 4 anos, cabelos escuros como os da mãe e olhos curiosos que observavam o mundo como se cada detalhe fosse uma descoberta extraordinária. Falava com todo mundo da casa, sabia o nome dos jardineiros, perguntava histórias às arrumadeiras e tinha o hábito de se esconder debaixo da mesa da cozinha enquanto Helena cozinhava algo simples para o almoço. Helena dizia que comida feita com pressa alimenta o corpo, mas comida feita com amor alimenta a alma. Jorge costumava rir disso. Para ele, comida era logística. Nutrição era matemática. Mas Helena insistia em cozinhar pelo menos algumas vezes por semana, mesmo tendo um chefe contratado. E havia um prato que Laura sempre pedia. Era uma sopa muito simples. Caldo de frango, hortelã, pequenas estrelas de macarrão e alguns legumes cortados delicadamente. Helena dizia que aquela receita vinha da família dela, passada de geração em geração. Era comida que curava tristeza, gripe, medo e qualquer dor que não pudesse ser explicada com palavras. Laura chamava aquilo de sopa das estrelas. Jorge raramente prestava atenção nesses detalhes. Sua vida girava em torno de negociações, viagens e decisões estratégicas que movimentavam cifras capazes de transformar bairros inteiros. Ele amava a esposa e a filha, sem dúvida, mas amava da maneira prática que aprenderá com o mundo corporativo, garantindo segurança, conforto, oportunidades. Na cabeça dele, trabalhar até tarde era uma forma de cuidar da família. Até o dia em que tudo acabou. Helena morreu numa manhã de segunda-feira, num acidente de carro a poucas quadras de casa. O impacto fora brutal demais para permitir despedidas ou explicações. Quando Jorge chegou ao hospital, ainda acreditava que alguém sairia da sala para dizer que fora apenas um susto. Em vez disso recebeu silêncio, mãos nos ombros e a frase que nenhuma pessoa está preparada para ouvir. A partir daquele momento, Laura nunca mais foi a mesma. Nos primeiros dias, ela perguntava pela mãe com insistência. Onde está a mamãe? Por que ela não volta? Jorge tentava responder com frases confusas sobre viagens longas, depois tentou falar sobre céu e descanso, mas nenhuma explicação fazia sentido para uma criança que ainda acreditava que abraços resolvem tudo. Quando finalmente compreenderam que Helena não voltaria, Laura simplesmente ficou quieta. Foi uma mudança lenta e assustadora. Primeiro vieram as recusas de comida. Um prato empurrado para longe. Uma colher rejeitada. Depois os choros silenciosos durante a madrugada. Em seguida, a ausência completa de reação. Laura passou a sentar na cama ou na cadeirinha da cozinha olhando para o nada, segurando um pequeno casaco de Helena que ainda guardava o cheiro do perfume dela. Era como se o corpo da menina estivesse presente, mas sua vontade tivesse ido embora junto com a mãe. Os médicos disseram que era um processo de luto. As crianças reagem de formas diferentes, Sr. Valença, explicou um dos psicólogos infantis que Jorge contratou. Algumas choram muito. Outras entram num estado de retraimento. Precisamos dar tempo. Mas o tempo não resolveu nada. A primeira semana passou e Laura continuava recusando refeições. A segunda semana chegou e ela começou a aceitar apenas pequenos goles de água. Quando a terceira semana começou, até a água passou a ser cuspida com delicadeza cansada, como se beber fosse um esforço inútil. Foi quando o pânico tomou conta de Jorge. Ele mobilizou tudo o que sabia fazer melhor, recursos.
Transformou parte da casa numa unidade médica improvisada. Equipamentos chegaram em caminhões. Enfermeiras começaram a se revezar em turnos de 24 horas. Nutricionistas elaboraram cardápios científicos, ricos em vitaminas e calorias. Psicólogos tentaram brincar com Laura usando bonecas terapêuticas, desenhos e jogos. Cada especialista prometia tentar algo diferente. Nada funcionava. Laura permanecia ali, silenciosa, magra demais para uma criança tão pequena, como se estivesse esperando alguma coisa que ninguém conseguia oferecer. Em muitas noites, Jorge se sentava ao lado da cama dela depois que todos iam embora. Observava o peito da filha subir e descer lentamente, perguntando a si mesmo se ainda havia tempo. Sentia uma culpa esmagadora por cada reunião que escolhera em vez de um jantar em família, por cada viagem de negócios em vez de um fim de semana no parque. Mas nenhuma dessas reflexões mudava o presente. O fato brutal era que sua filha estava se apagando diante de seus olhos. Foi nesse período que Ana entrou na casa. A contratação não teve nada de especial. Na verdade, passou quase despercebida. Dona Célia, a governanta responsável por coordenar todos os funcionários da mansão, informou a Jorge rapidamente durante um café apressado que uma faxineira nova começaria naquela semana. Uma funcionária antiga havia pedido licença médica e era preciso alguém para cobrir a vaga. Jorge mal prestou atenção. Para ele, funcionários domésticos eram parte da infraestrutura da casa, como o sistema de iluminação ou o jardim automatizado. Funcionavam, resolviam tarefas, mantinham tudo em ordem. Ele raramente sabia os nomes de quem limpava os corredores. Ana chegou pela entrada de serviço numa manhã chuvosa. Tinha 20 e poucos anos, cabelo preso num coque simples e um olhar atento que observava tudo ao redor com cautela. Vestia roupas modestas e carregava uma pequena bolsa de tecido onde guardava documentos e um pote de comida para o almoço. A entrevista com Dona Célia durou poucos minutos. A governanta explicou as regras com a precisão de alguém que já repetira aquelas instruções centenas de vezes. O Sr. Valença não gosta de barulho desnecessário. Funcionários não devem circular pela ala íntima da casa sem autorização. E a área do quarto da menina Laura é restrita. Apenas equipe médica entra ali. Entendido? Ana assentiu. Precisava do emprego com urgência. Pagava o aluguel de um pequeno quarto que dividia com uma tia doente e estava 2 meses atrasada nas contas. Aquela vaga representava estabilidade, mesmo que significasse trabalhar numa casa enorme onde ninguém realmente olhava para ela. Nos primeiros dias, Ana manteve a cabeça baixa e fez exatamente o que pediram. Lavou pisos, limpou vidros, organizou armários, esfregou corredores até que o mármore refletisse a luz como espelho. Mas havia uma coisa impossível de ignorar naquela casa: o silêncio estranho que dominava tudo. Não era apenas silêncio de luxo. Era silêncio de tristeza. Ana percebeu isso no segundo dia, quando passava pelo corredor da ala leste carregando um balde de água. A porta de um quarto estava entreaberta e de dentro vinha o som fraco de um monitor cardíaco e uma respiração irregular. Ela parou por um segundo, sem querer, e espiou. Foi quando viu Laura pela primeira vez. A menina estava sentada na cama grande demais para seu corpo pequeno, segurando um pedaço de tecido contra o peito. Uma enfermeira tentava oferecer uma colher de comida que Laura recusava sem dizer palavra. O olhar da criança parecia atravessar as pessoas como se elas fossem invisíveis. Ana sentiu um aperto imediato no peito. Não sabia explicar por quê. Talvez fosse porque conhecia aquele tipo de olhar. Já o tinha visto em hospitais públicos, em crianças que haviam perdido pais, em rostos pequenos que aprendiam cedo demais que o mundo pode ser cruel. Ana ficou apenas alguns segundos ali, observando em silêncio, antes de seguir com o trabalho. Mas a imagem de Laura não saiu de sua cabeça. Naquela noite, enquanto jantava sozinha na pequena área de serviço, abriu o pote de comida que trouxera de casa. Dentro havia uma sopa simples de frango com hortelã e macarrãozinho. Uma receita antiga que aprenderá ainda criança. Era a comida que sua própria mãe fazia sempre que alguém da família estava triste ou doente. Ana olhou para a sopa por um longo tempo. Depois pensou na menina magra, no olhar vazio, na casa cheia de riqueza incapaz de produzir um único gesto de calor verdadeiro. E foi naquele momento que uma ideia começou a nascer em silêncio. Uma ideia pequena, quase absurda. Mas que mudaria tudo. Na manhã seguinte, a Casa Valença despertou como sempre despertava desde a morte de Helena, silenciosa, organizada e triste. Os funcionários caminhavam pelos corredores com passos leves demais, como se qualquer ruído pudesse provocar uma ruptura invisível.
A equipe médica já estava instalada no quarto de Laura antes mesmo de Jorge descer do escritório onde passará a madrugada revisando documentos que não conseguia ler de verdade. Ana chegou cedo, como de costume. Vestiu o uniforme azul simples no vestiário do pessoal e prendeu o cabelo novamente num coque apertado. As mãos ainda estavam frias quando começou a trabalhar no corredor principal. Passava o pano úmido no piso enquanto escutava, ao longe, o som metálico das bandejas médicas sendo organizadas no quarto da menina. Não conseguia tirar Laura da cabeça. Aquela imagem da criança sentada na cama, pequena demais para um sofrimento tão grande, voltava à mente repetidas vezes. Ana tentava se concentrar na limpeza, mas havia algo dentro dela que se recusava a ignorar o que estava acontecendo naquela casa. Na hora do almoço, retirou novamente o pequeno pote de comida da bolsa. Era a mesma sopa simples que sempre levava para trabalhar. Caldo de frango feito na noite anterior, hortelã fresca picada e os pequenos macarrões em formato de estrela que ela comprava numa mercearia perto de casa. Era barato, nutritivo e lembrava a cozinha de sua mãe. Ana abriu o pote devagar. O aroma subiu no ar imediatamente, quente e reconfortante. Não era um cheiro sofisticado. Não era um prato elaborado. Era apenas o tipo de comida que preenche uma casa pequena com calor humano. Ela ficou alguns segundos olhando para o vapor subir. Então pensou novamente em Laura. Pensou na colher rejeitada, nos médicos preocupados, no olhar perdido da criança. E algo dentro dela decidiu que talvez existisse uma coisa que nenhum especialista daquela casa havia tentado. Algo simples. Algo humano. Algo que não vinha de laboratórios nem de fórmulas nutricionais. Ana fechou o pote outra vez. Não comeria naquele momento. Guardou-o novamente dentro da bolsa e voltou ao trabalho, mas agora seus olhos observavam a casa com mais atenção. Precisava esperar o momento certo. Esse momento apareceu no meio da tarde. Ana havia sido designada para limpar os vidros da cozinha principal. Era um trabalho demorado, feito com escada e pano seco para evitar manchas. Da posição onde estava conseguia ver parte da copa menor, onde às vezes a equipe médica tentava alimentar Laura longe do quarto, tentando mudar o ambiente. Naquele dia, uma enfermeira chamada Marília estava ali. Marília era eficiente, rápida e profissional. Movia-se com a precisão de quem já havia lidado com dezenas de pacientes difíceis. Mas sua postura tinha uma rigidez que lembrava mais um protocolo do que carinho. Ela colocou Laura na cadeirinha infantil diante de uma pequena mesa. A menina parecia ainda mais frágil do que no dia anterior. Os braços estavam tão finos que o pijama caía solto nos ombros. Seus olhos permaneciam fixos num ponto invisível na parede. Marília preparou a comida prescrita. Era um creme nutritivo de cor acinzentada, feito a partir de uma mistura de proteínas, vitaminas e suplementos. Tudo calculado para oferecer o máximo de nutrientes em pequenas quantidades. A enfermeira pegou a colher. Laura virou o rosto. Vamos, Laura, disse Marília com voz cansada. Só um pouco. A colher encostou nos lábios da menina. Ela fechou a boca com força. A enfermeira suspirou. Tentou de novo. Laura desviou novamente. O movimento era fraco, mas determinado. Não havia raiva na criança. Havia apenas recusa. Marília olhou para o relógio. Seu turno estava quase terminando. Menina teimosa, murmurou. Se não comer agora, vamos ter que usar a sonda outra vez. A palavra sonda provocou um pequeno tremor no corpo de Laura. Mas mesmo assim ela não abriu a boca. Ana observava tudo da escada. Sentiu o peito apertar. Aquilo não era apenas recusa alimentar. Era tristeza transformada em silêncio. Era uma criança tentando desaparecer. Foi então que o telefone de Marília tocou. A enfermeira revirou os olhos, colocou a colher na mesa e caminhou até a despensa para atender a ligação. Sua voz foi se afastando pelo corredor. Sim, estou saindo agora. Não, ela não comeu nada de novo. Sim, já estou indo. Laura ficou sozinha na cadeirinha. O prato de comida cinza estava diante dela. A menina não olhava para o prato. Não olhava para nada. Ana desceu lentamente da escada. Olhou para a câmera de segurança no canto do teto. A pequena luz vermelha piscava, indicando que tudo estava sendo gravado. Aquilo significava que alguém poderia ver o que ela estava prestes a fazer. Talvez Jorge. Talvez a governanta. Talvez a equipe médica. Se fosse pega interferindo, poderia perder o emprego imediatamente. Ana pensou na tia doente esperando pelos remédios. Pensou no aluguel atrasado. Pensou no pouco dinheiro que tinha. Depois olhou novamente para Laura.
A menina continuava imóvel, com os olhos vazios e o prato intocado diante dela. Ana respirou fundo. Caminhou até a área de serviço e pegou a própria bolsa. Abriu o zíper. Retirou o pequeno pote de plástico. Destampou devagar. O cheiro da sopa se espalhou pelo ar em segundos. Caldo quente. Hortelã fresca. Frango cozido lentamente. Um cheiro simples. Um cheiro de casa. Ana colocou o pote no micro-ondas e aqueceu por alguns segundos. O vapor subiu novamente quando o aparelho apitou. Então ela se aproximou da criança. Ajoelhou-se diante da cadeirinha para ficar na altura dos olhos de Laura. A menina continuava olhando para longe. Ana falou em voz baixa. Oi, princesa. Laura não reagiu. Ana aproximou o pote devagar, deixando que o aroma chegasse primeiro. O vapor quente subiu diante do rosto da criança. A menina piscou. Foi um movimento mínimo. Mas Ana percebeu. Ela pegou uma pequena colher do armário. Sabe uma coisa? Disse com um sorriso suave. Aquela comida cinza ali parece massa de parede. Eu também não comeria isso. Nenhuma reação. Ana aproximou mais o pote. Isso aqui é diferente, continuou. É sopa de estrela. Laura piscou outra vez. Seus olhos finalmente se moveram. Olharam para o pote. Depois para a colher. Ana encheu a colher com cuidado. Minha mãe dizia que cada estrelinha dessa guarda um pedacinho de coragem, explicou baixinho. Quando a gente come, elas ajudam o coração a lembrar de bater forte. Ela levou a colher até a boca da criança. Não encostou imediatamente. Esperou. Laura observava o vapor subir. O cheiro de hortelã chegou mais perto. Algo naquele aroma parecia despertar uma memória escondida no fundo da mente da menina. Uma lembrança antiga. Uma lembrança quente. Laura abriu a boca. Foi um movimento pequeno. Quase imperceptível. Mas foi suficiente. Ana inclinou a colher devagar. A sopa entrou na boca da criança. Laura engoliu. Ana ficou imóvel por um segundo inteiro. Depois sorriu. Viu? Sussurrou. Funcionou. Laura respirou fundo. Então fez algo que ninguém na casa havia 3 semanas. Abriu a boca outra vez. Pedindo mais. E foi exatamente naquele instante que passos firmes ecoaram no corredor. Passos de couro caro contra o mármore. Jorge Valença estava se aproximando da cozinha. E ainda não sabia que estava prestes a ver um milagre. Os passos de Jorge ecoaram pelo corredor da cozinha com a mesma firmeza que usava ao entrar em salas de negociação. Mas naquele momento não havia estratégia em sua mente. Havia apenas cansaço, preocupação e uma sensação sufocante de impotência que o acompanhava havia semanas. Ele vinha da sala de reuniões improvisada no escritório. Mais um médico acabará de ir embora. Mais um relatório cheio de termos técnicos que, no fundo, significavam a mesma coisa que todos os outros. Ninguém sabia como fazer Laura voltar a viver. Jorge passou a mão no rosto e entrou na cozinha. Foi quando o cheiro o atingiu. Não era o cheiro esterilizado da comida hospitalar que vinha dominando a casa nas últimas semanas. Não era o odor frio dos suplementos nutricionais preparados pelos especialistas. Era algo diferente. Quente. Familiar. Um aroma simples de caldo de frango e hortelã que atravessou o ar da cozinha como um fantasma do passado. Jorge franziu a testa. Seu corpo reagiu antes mesmo que sua mente compreendesse o motivo. Ele caminhou mais 2 passos e então parou completamente ao ver a cena diante dele. Laura estava sentada na cadeirinha. E a faxineira estava ajoelhada diante dela. Com uma colher na mão. E Laura estava comendo. Por um segundo inteiro, Jorge acreditou que aquilo fosse uma alucinação provocada pelo cansaço. Seus olhos piscaram 2 vezes, tentando reorganizar o que estava vendo. A cena não mudou. A menina que havia recusado comida por 3 semanas estava engolindo uma colher de sopa. Depois outra. Depois outra. Ana percebeu a presença dele apenas quando levantou o olhar. Seus olhos encontraram os de Jorge no meio da cozinha silenciosa. Ela congelou. A colher ficou suspensa no ar. Laura virou o rosto devagar para acompanhar o olhar de Ana e viu o pai parado no corredor. Jorge não falou imediatamente. Seu peito subia e descia rápido demais. O cheiro da sopa continuava preenchendo o ambiente. E então algo dentro dele mudou. O primeiro pensamento que surgiu não foi gratidão. Foi medo. Medo brutal. O que você está dando para ela? A voz saiu mais dura do que ele pretendia. Ana arregalou os olhos. Senhor, eu? Jorge avançou 2 passos rápidos. O olhar dele caiu sobre o pote simples de plástico em cima da mesa.
Não havia etiqueta médica. Não havia identificação nutricional. Não havia aprovação de nenhum especialista. Aquilo não fazia parte de nenhum tratamento. O pânico tomou conta de Jorge. Você perdeu a cabeça? Disse ele com a voz subindo. Você tem ideia do estado imunológico da minha filha? Ana tentou falar. Eu só queria ajudar, senhor. Ajudar? Jorge interrompeu. Você trouxe comida de fora? De onde veio isso? Ana segurava a colher com as mãos tremendo. É só sopa de frango, senhor. Caseira. Ela estava comendo. Mas Jorge já não escutava. As últimas semanas haviam transformado seu medo em paranoia. Ele só conseguia imaginar bactérias invisíveis, contaminações, riscos médicos, reações inesperadas. Em um movimento brusco, ele pegou o pote da mesa. O recipiente escapou da mão de Ana quando ele o arrancou. O pote voou pelo ar e bateu contra a ilha de granito. A sopa se espalhou pelo mármore em um respingo dourado. O cheiro de hortelã se espalhou ainda mais forte. Ana recuou instintivamente. Laura ficou imóvel. A cozinha inteira parecia ter parado. Você está louca? Disse Jorge, respirando pesado. Minha filha está em estado crítico e você resolve alimentá-la com comida de procedência desconhecida? Ana sentiu as lágrimas subirem. Eu vi que ela estava triste. Pensei que talvez. Talvez o quê? Jorge interrompeu. Você acha que médicos estudaram anos para serem substituídos por uma faxineira com um pote de sopa? O silêncio ficou pesado. Ana olhou para Laura. A menina estava olhando para o chão. Para a sopa espalhada. Para as pequenas estrelinhas de macarrão espalhadas pelo mármore. E então algo aconteceu. Algo que ninguém naquela casa esperava. Laura levantou a cabeça. Olhou diretamente para o pai. Seus olhos estavam diferentes. Não estavam vazios. Estavam cheios. De raiva. A menina respirou fundo. Seu pequeno peito subiu como se estivesse reunindo toda a força que restava. E então ela gritou. Não. O som rasgou a cozinha como vidro quebrando. Foi o primeiro grito de Laura em semanas. Jorge ficou paralisado. A menina soltou o cinto da cadeirinha com as mãos trêmulas e escorregou para fora da cadeira. Seus pés tocaram o chão frio. Ela não correu para o pai. Correu para Ana. Abraçou as pernas da faxineira com força. Enterrou o rosto no uniforme simples dela e começou a chorar. Não era um choro silencioso. Era um choro profundo, acumulado, desesperado. Como se 3 semanas de dor estivessem finalmente escapando. Ana caiu de joelhos imediatamente e envolveu a criança num abraço protetor. Calma, meu amor, calma. Laura levantou o rosto molhado de lágrimas. Olhou para Ana. E disse a palavra que partiu o coração de Jorge ao meio. Mamãe. O silêncio que se seguiu foi devastador. Jorge sentiu como se alguém tivesse arrancado o ar de seus pulmões. A palavra ainda ecoava na cozinha. Mamãe. Laura se agarrou ainda mais forte a Ana. Seu corpo pequeno tremia enquanto chorava contra o peito da faxineira. Ana também chorava. Mas não soltou a menina. Mesmo sabendo que estava diante do homem que podia destruí-la com uma única ordem. Jorge olhou para as próprias mãos. Depois para a sopa espalhada no chão. Depois para a filha agarrada àquela mulher simples. E pela primeira vez em semanas, uma verdade terrível começou a se formar em sua mente. Talvez o problema não estivesse na comida. Talvez o problema fosse que ninguém naquela casa sabia mais oferecer amor. Depois daquele momento na cozinha, algo mudou dentro da mansão Valença. Não foi uma mudança imediata, nem barulhenta. Foi silenciosa, quase invisível no começo. Mas, como uma rachadura numa parede de mármore, ela começou pequena e logo se espalhou por todos os cantos da casa. Jorge não demitiu Ana. Qualquer pessoa que conhecesse o antigo Jorge teria certeza de que ele a mandaria embora naquele mesmo instante. Aquele homem que construíra um império inteiro sem tolerar erros jamais aceitaria que uma funcionária doméstica desobedecesse ordens médicas dentro de sua própria casa. Mas ele não fez isso. Talvez porque ainda estivesse ouvindo a palavra que Laura gritara. Mamãe. Talvez porque tivesse visto, pela primeira vez em semanas, alguma reação verdadeira no rosto da filha. Ou talvez porque uma parte dele estivesse começando a admitir uma verdade incômoda. Tudo que ele tentará até então havia falhado. Naquela noite, Laura voltou para o quarto nos braços de Ana. A menina ainda estava fraca, mas não resistiu quando Ana lhe ofereceu outra colher pequena da sopa improvisada que havia preparado novamente, desta vez com autorização silenciosa de Jorge. Laura comeu. Devagar.
Pequenas colheradas. Mas comeu. A equipe médica assistiu àquela cena com uma mistura de surpresa e ceticismo. Nenhum dos profissionais conseguiu explicar por que a criança reagia daquela maneira à presença de Ana. Mas Jorge não pediu explicações. Ele apenas observou. Nos dias seguintes, a rotina da casa começou a girar em torno daquela mulher simples que chegará ali para limpar pisos. Ana passou a passar mais tempo com Laura do que qualquer enfermeira. Não havia protocolos complexos. Não havia fórmulas nutricionais. Havia apenas gestos pequenos. Ela sentava no chão do quarto para brincar. Contava histórias inventadas. Cantava músicas baixinho enquanto preparava pequenas porções de sopa ou outras comidas simples. E Laura começou a responder. Primeiro foram pequenos movimentos. Depois vieram algumas palavras. Em seguida, pequenos sorrisos. O quarto que antes parecia um hospital silencioso começou a ganhar vida novamente. Mas essa transformação não agradou a todos. 2 semanas depois, uma nova presença entrou na mansão. O carro preto parou diante da entrada principal pouco depois do meio-dia. Dona Regina Valença, mãe de Helena, desceu do veículo com a elegância fria que sempre carregava consigo. Era uma mulher acostumada a controlar ambientes com o simples levantar de uma sobrancelha. Vestia roupas caras, joias discretas e um perfume forte que anunciava sua presença antes mesmo de ela falar. Ela não visitava a casa desde o funeral. Dona Célia a recebeu no hall. Jorge está em casa? Está no escritório, senhora. E minha neta? No quarto, senhora. Regina subiu as escadas sem esperar convite. Quando chegou ao corredor do quarto de Laura, ouviu algo que não escutava havia muito tempo naquela casa. Risos. Pequenos risos infantis. Ela abriu a porta. A cena que encontrou fez seu rosto endurecer imediatamente. Laura estava sentada no chão, cercada por blocos de brinquedo coloridos. Seu rosto ainda era pálido, mas havia vida ali novamente. E ao lado dela, sentada de pernas cruzadas no tapete, estava Ana. A faxineira segurava uma boneca e falava com uma voz engraçada, fingindo que o brinquedo estava pedindo sopa. Laura gargalhava. Regina ficou parada na porta. A alegria da menina não a comoveu. O que ela viu foi outra coisa. Uma empregada doméstica ocupando um espaço que, na mente dela, pertencia à família. Quem é essa mulher? A voz dela atravessou o quarto como uma lâmina. Ana se levantou imediatamente. Laura segurou a mão dela com força. Regina olhou para aquilo com desprezo evidente. Jorge apareceu no corredor naquele momento. Ah, você chegou, disse ele. O que está acontecendo aqui? Perguntou Regina, apontando para Ana. Ela cuida da Laura agora, respondeu Jorge. Regina soltou uma pequena risada incrédula. Você substituiu médicos por uma faxineira? Ela conseguiu algo que ninguém conseguiu, disse Jorge. Regina observou Ana de cima a baixo. O olhar dela era afiado. Desconfiado. Desaprovador. Esse tipo de gente costuma ter intenções ocultas, disse ela com frieza. Funcionárias domésticas não se aproximam de crianças ricas sem algum interesse. Ana permaneceu em silêncio. Laura apertou ainda mais sua mão. Nos dias seguintes, Regina passou a circular pela casa observando tudo. Ela analisava cada gesto de Ana. Cada interação com Laura. Cada momento em que Jorge parecia confiar demais naquela mulher. E aquilo a incomodava profundamente. Regina sempre acreditou que pessoas de classes sociais diferentes deviam manter distância. Empregados eram empregados. Família era família. Mas agora sua neta chamava uma faxineira de mamãe. Isso era intolerável. No terceiro dia de sua estadia, Regina encontrou a oportunidade perfeita. Ela entrou na sala de estar usando seu colar mais valioso. Uma peça antiga, cheia de pedras azuis que pertencera à família por gerações. Ana estava ali organizando alguns brinquedos de Laura. Menina, venha cá, disse Regina. Ana se aproximou. Esse fecho está preso, disse Regina, virando as costas. Ajude-me a tirá-lo. Ana destravou o colar com cuidado. Regina pegou a joia nas mãos. Ana se virou para continuar seu trabalho. Foi nesse exato momento que Regina deixou o colar escorregar silenciosamente para dentro do bolso do avental de Ana que estava pendurado na cadeira ao lado. O movimento foi rápido. Calculado. Preciso. Alguns minutos depois, o grito ecoou pela casa. Meu colar. Funcionários apareceram de todos os lados. Jorge desceu as escadas. Regina estava no centro da sala. Roubaram o colar da família. Gritou ela. O silêncio se espalhou pelo ambiente.
Quem estava aqui? Perguntou Jorge. Regina apontou. Ela. Todos os olhos se voltaram para Ana. Dona Célia se aproximou com hesitação. Ana levantou os braços quando pediram para revistar seus bolsos. Ela não entendia o que estava acontecendo. Mas quando a governanta colocou a mão no bolso do avental, o colar apareceu. O brilho das pedras azuis iluminou a sala. O choque tomou conta do ambiente. Ana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Eu não fiz isso, disse ela. Mas sua voz parecia pequena demais diante da evidência. Jorge olhou para o colar. Depois para Ana. Algo dentro dele se partiu. Eu confiei em você, disse ele em voz baixa. Ana sentiu as lágrimas escorrerem. Alguém colocou isso no meu bolso, eu juro. Mas Jorge já estava olhando para o chão. Saia da minha casa, disse ele. Ana ficou imóvel por alguns segundos. Depois tirou o avental devagar. Eu não roubei, disse ela. Mas ninguém respondeu. Ela caminhou até a porta. Foi então que ouviram o grito vindo do andar de cima. Ana. Era Laura. A menina apareceu no topo da escada, tremendo. Mamãe, não vá embora. Mas Jorge não olhou para cima. Ele manteve os olhos no chão. E Ana saiu pela porta da mansão sob uma chuva pesada que começava a cair. Nenhum deles sabia que aquele erro estava prestes a destruir tudo novamente. A porta da mansão se fechou atrás de Ana com um som pesado, quase definitivo. A chuva que caía lá fora parecia ter decidido acompanhar o momento, grossa e impiedosa, transformando o jardim impecável em um borrão cinza através das janelas. Ana caminhou até o portão principal sem olhar para trás. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. A acusação ainda ecoava na cabeça dela como um martelo. Ladra. Aquela palavra não machucava apenas o orgulho. Machucava algo mais profundo. Algo que vinha da vida inteira lutando para manter dignidade mesmo quando quase não havia nada. Ela atravessou o portão e desapareceu na chuva. Dentro da casa, o silêncio caiu novamente. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Agora havia um som diferente vindo do andar de cima. Choro. Jorge permaneceu parado no meio da sala por alguns segundos, olhando para o colar nas mãos de Dona Célia. As pedras azuis brilhavam sob a luz do lustre como se zombassem dele. Mamãe! Mamãe! O grito de Laura ecoou novamente pela escada. Era um grito desesperado. Um grito que Jorge nunca tinha ouvido da filha. Ele subiu as escadas correndo. Quando entrou no quarto, encontrou Laura em pé na cama, chorando de forma incontrolável. Ana! Eu quero a Ana! Jorge tentou se aproximar. Filha! Laura recuou. Não! Eu quero a mamãe! O coração de Jorge se contraiu. Ele tentou abraçá-la. Mas a menina empurrou suas mãos com uma força surpreendente para alguém tão fraca. Eu quero a Ana! O choro dela começou a se transformar em algo pior. O corpo pequeno tremia. A respiração ficou irregular. Em poucos minutos, Laura entrou em um estado de crise que ninguém na casa conseguia controlar. A equipe médica foi chamada imediatamente. Uma enfermeira tentou oferecer água. Laura cuspiu. Outro médico tentou acalmá-la. Ela não respondia. A febre subiu rápido. 38 graus. 39. Jorge assistia aquilo como se estivesse preso em um pesadelo. A mesma criança que havia começado a sorrir novamente agora parecia voltar para o mesmo lugar escuro de antes. Talvez pior. Dona Regina apareceu na porta do quarto com uma taça de vinho na mão. É apenas birra, disse ela com desprezo. Crianças fazem drama quando perdem atenção. Jorge levantou os olhos lentamente. Saia daqui, disse ele. Regina franziu a testa. Jorge. Saia do quarto. A voz dele saiu mais fria do que qualquer um já tinha ouvido. Ela saiu, irritada. Mas o estrago já estava feito. Laura tremia na cama, suando e chorando sem parar. A febre continuava subindo. O médico olhou para Jorge com preocupação. Ela está entrando em choque emocional novamente. Jorge sentiu o estômago afundar. As palavras de Ana voltaram à sua mente. Ela dorme com amor. Ele saiu do quarto sem dizer nada. Caminhou pelo corredor como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. Seus passos o levaram até o antigo escritório de Helena. O cômodo permanecia fechado desde a morte dela. Jorge abriu a porta devagar. O cheiro suave de perfume antigo ainda permanecia ali. Tudo estava exatamente como Helena havia deixado. Os livros. Os quadros. Os cadernos sobre a mesa. Ele caminhou até a escrivaninha e abriu uma das gavetas. Dentro havia um caderno de capa marrom.
Um caderno de receitas. Jorge sorriu tristemente. Helena sempre dizia que cada receita guardava uma memória. Ele começou a folhear as páginas. Molhos. Pães. Sopas. De repente, algo caiu do meio das folhas. Um envelope azul. Jorge franziu a testa. Pegou o envelope. No lado de fora havia um nome escrito com a letra delicada de Helena. Para minha querida prima Ana. O mundo pareceu parar. Jorge abriu o envelope com mãos trêmulas. A carta era curta. Mas cada linha parecia pesar toneladas. Querida Ana. Sei que Jorge nunca entendeu completamente minha família. Ele acredita que o mundo se divide entre quem vence e quem serve. Mas você sempre soube que o amor não segue essas regras. Obrigada por me mandar a receita do caldinho de hortelã. Laura ama aquela sopa mais do que qualquer coisa. Sempre que ela fica triste, é isso que faz ela sorrir de novo. Um dia quero que você venha nos visitar. Laura precisa conhecer a prima da mamãe. Você é a única pessoa que ainda me lembra de casa. Com carinho. Helena. Jorge deixou a carta cair sobre a mesa. Tudo se encaixou em sua mente de uma vez. A sopa. O cheiro. A reação de Laura. Ana não era apenas uma funcionária. Ela era família. E ele tinha acabado de expulsá-la da casa sob acusação de roubo. Jorge sentiu uma onda de vergonha tão forte que quase perdeu o equilíbrio. Mas algo ainda pior estava acontecendo. No andar de cima, Laura continuava gritando. Ele correu. Quando entrou novamente no quarto, o médico estava olhando o monitor cardíaco com expressão grave. A febre chegou a 40 graus. A menina estava quase inconsciente. Ela está chamando alguém, disse a enfermeira. Jorge se aproximou da cama. Laura murmurava entre lágrimas. Mamãe. Ana. O coração dele se partiu. Sem dizer nada, Jorge saiu do quarto novamente. Pegou as chaves do carro. Desceu as escadas correndo. Dona Célia tentou falar com ele. Senhor, está chovendo muito. Mas Jorge já estava atravessando a porta. Ele entrou no carro sem se importar com a chuva que encharcava seu terno. Ligou o motor. A carta ainda estava na mão dele. E pela primeira vez em muitos anos, Jorge Valença não estava dirigindo como um empresário indo fechar um negócio. Ele estava dirigindo como um pai desesperado tentando salvar a filha. Porque agora ele sabia de uma coisa com absoluta certeza. Se Ana não voltasse para aquela casa, Laura não sobreviveria. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. E agora conte aqui nos comentários, qual comida da sua infância sempre teve o poder de curar qualquer tristeza? Porque às vezes o segredo da vida não está no dinheiro, nem na medicina mais avançada. Às vezes ele está escondido numa simples colher de sopa feita com amor.